Então, ela começa também a fazer parte daquela cultura. Exatamente. Muitas vezes aí vem o conflito, né? Porque é muito diferente do que ela está acostumada, do que faz parte da essência dela, mas a partir do momento que ela está lá dentro, ela vai ter que começar também a conhecer esse lugar, essa cultura, se abrir muitas vezes, né, para esse novo. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Voando para Portugal. E hoje nós vamos falar sobre as principais dificuldades emocionais que os brasileiros passam fora do Brasil. E nada melhor para falar sobre esse assunto do que a psicóloga Monique, que vai abordar esse assunto com a gente. Olá, Monique, tudo bem? Oi, Valéria, estou bem, como que você está? Estou bem, obrigada. E olha, muito obrigada novamente por estar aqui colaborando com a gente. Muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria que você abordasse esse assunto. Primeiramente, na verdade, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência atendendo brasileiros fora do Brasil e deixasse aqui também as suas redes sociais para que quem tiver interesse também poder entrar em contato com você. Primeiro, eu que agradeço, né, o seu convite novamente por participar aqui do seu canal. Então, eu sou a Monique, eu trabalho como psicóloga clínica e eu atendo na modalidade online. E a modalidade online, ela me permitiu atender pessoas, né, brasileiros que moram fora do Brasil e que também precisam, né, em algum momento aí, passam por questões emocionais e precisam desse recurso. Então, na modalidade online atendendo brasileiros fora, eu comecei em 2019, né? Então, a atender esses pacientes que moram aí em diversos países do mundo. Ainda bem que foi assim, ainda bem que você começou um pouquinho antes da pandemia, né? Então, quando chegou na pandemia, você já estava ali mais ou menos preparada para atender a demanda. Exato, exatamente. E aí, bem pontuado, porque daí na pandemia foi algo assim mundial, né? Então, foi onde, vamos pensar assim, a parte emocional, ela veio aí mesmo. Veio à tona. Veio à tona, Aí, nesse momento, as pessoas começaram a olhar para esse lado que muitas vezes fica ali deixado de lado, negligenciado. Então, nesse momento aí de pandemia, foi onde acho que todo mundo fez um retorno, né? Um retorno a si sobre as questões. Muitas questões vêm à tona em situações assim extremas, né? Como essas. Então, foi um encontro mesmo, assim, em 2019, que eu abri essa parte do online. Aí já comecei a atender pacientes de fora do Brasil, e aí acabou que 2020, né, infelizmente, veio essa questão da pandemia e as coisas foram caminhando para esse lado mesmo. Ai, que legal. E assim, é aquilo como você disse, as pessoas tiveram que olhar para dentro de si e aquilo que eles escondiam embaixo do tapete teve que vir à tona para ser tratado, né? Exato, exatamente, né? Porque aquilo, a gente coloca uma coisa ali para debaixo do tapete, mas não necessariamente aquilo vai ser resolvido, né? Vai continuar ali, muitas vezes, incomodando, trazendo consequências negativas que estão associadas, né? Nada é tão assim por um acaso. Chega num ponto que a pessoa, vamos pensar, transborda, né? Aquilo lá transborda. Exatamente. E você, como você disse, você já atende alguns brasileiros fora do Brasil. E quais são os lugares, assim, mais diferentes, assim, que você atende, que os brasileiros estão? Porque eu sei que há brasileiro por todo lugar do mundo. Acho que até no Alasca tem brasileiro. Exatamente. Mas eu acho, assim, que eu atendo pessoas da Austrália, da França, China, do Japão também, e acho que as mais, que até é um dos pontos, né, que a gente vai falar aqui, que tem esse choque, é a parte ali do Japão e da China, né, onde o choque ali das culturas são maiores, né, então, e aí tem bastante procura também desses brasileiros que estão nesses países também pela parte assim do emocional, né? Buscando ajuda emocional. Então, a gente poderia dizer que uma das primeiras dificuldades que as pessoas passam, né, morando fora do Brasil, seria esse choque cultural, então? Com certeza, né? Vamos pensar, cada país aí tem a tua história, tem a tua cultura, né? Tem o seu jeitinho. E quando você vai mudar, né? Se uma mudança de cidade, dentro da própria cidade ali do país já é diferente, exatamente. Imagina você sair de um país e ir para uma outra, né, outra cultura, que é diferente. Né? Muitas são completamente diferentes. Algumas podem ter algo ali semelhante, né?
mas nunca é igual. Mas essa semelhança já ajuda, né? Já é mais fácil de se adaptar. Já é mas um ponto de essas conexão, outras... né? Na verdade, assim, essa semelhança é um ponto de conexão que ali o imigrante ele tem e se agarra às vezes com aquilo, né? Exato, para poder mesmo fazer essa parte da adaptação. Só que aí tem muitas culturas que são completamente diferentes, né? E aí o choque, né? Aí o choque, ele é muito grande. E é interessante, né, que a pessoa, quando ela pensa aí nesse processo de mudança, ela comece, né, antecipadamente a buscar informações sobre essa cultura, né, a qual ela vai começar a fazer parte, porque aí é um ponto muito importante. A pessoa ela vai estar mudando, então ela começa também a fazer parte daquela cultura. Exatamente. Muitas vezes aí vem o conflito, né, porque é muito diferente do que ela está acostumada, do que faz parte da essência dela, mas a partir do momento que ela está lá dentro, ela vai ter que começar também a conhecer esse lugar, essa cultura, se abrir muitas vezes, né, para esse novo. Exatamente. Então, assim, culturas, por exemplo, como do Japão, né, eu lembro até de uma paciente uma vez, ela falou que lá até eles são muito certinhos, né, tem essa rigidez, então, assim, para você participar de um velório, eles têm uns rituais, né? Que é o ritual da cultura, faz parte deles. E se uma pessoa de fora não sabe muitas vezes como se portar, e para eles isso é um incômodo, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai para lá, se ela precisar participar de um ritual como esse, ela tem que buscar essa informação com alguém que já é de lá, que ela possa, né, conversar, para saber, por exemplo, como lidar ou como se portar numa situação como essa. Então, acho que o choque, né, o choque cultural é um dos principais, assim, nesse processo de mudança, assim, que faz parte realmente. É o que eu sempre falo, eu bato muito na tecla, principalmente para Portugal. Vamos trazer aqui para Portugal, que é o país onde eu estou e onde esse canal surgiu por causa disso, né? Então, assim, eu bato muito na tecla para as pessoas buscarem mesmo informação sobre Portugal, sobre a cultura, sobre o comportamento das pessoas, né, dos portugueses, dos hábitos, porque isso vai ajudar no processo de adaptação. E não pode ignorar isso, né? Muitas pessoas falam assim, não, Portugal, é muito parecido com o Brasil. É como a gente falou até no outro vídeo, as pessoas pensam equivocadamente que Portugal é uma extensão do Brasil. E quando chega a Portugal, quando chega a Portugal, se depara com uma cultura que é diferente. Somente a língua ali que é igual, né? A mesma língua do português, apesar de ter sotaque completamente diferente, né? Exato. Completamente diferente, mas eu bato sempre nessa tecla. Que saber da cultura, saber quais são os hábitos dos portugueses, né? Como que você... Porque, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em Portugal, essa coisa da informalidade não é muito bem-vindo, né? O brasileiro é aquela coisa do informal, ele é muito... eu te mando, eu te envio, e na verdade em Portugal é muito, eu lhe envio, né? Usa muito o você, né? O você, o senhor, a senhora, se é um doutor. Então, assim, eles gostam dessa formalidade. E o brasileiro, quando chega a Portugal, que está acostumado assim, nós brasileiros tem aquela coisa da informalidade, a gente, né? Todo mundo é amigo, todo mundo ali tem aquela coisa da nossa cultura, né? Da gente se sentir muito próximo um do outro, apesar da gente nem conhecer, mas a gente se sente próximo um do outro. E aí, quando chega em Portugal, começa a agir dessa forma, e aí leva alguns choques, assim, sabe? Dessa questão da informalidade. Então, isso foi até um vídeo que eu fiz anteriormente, que eu falei sobre isso, da informalidade do brasileiro quando chega a Portugal. Isso é um dos exemplos, né, que eu estou falando aqui, mas há outros. Então, como é importante essa questão de você saber quais são os hábitos, quais são os costumes, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, porque, afinal de contas, quando a gente vai emigrar para outro país, a gente a gente que está indo, né? Então, a gente tem que se adaptar àquela cultura, a gente tem que... com certeza. A gente não tem que apagar quem nós somos, mas a gente tem que se adaptar àquela cultura para que possa viver harmoniosamente bem com aquelas pessoas daquela região, né?
Exato. Algumas coisas vai ser só na prática, né? Não tem como falar, mas Sim. isso que você falou, né? De buscar essa informação antecipadamente, pode auxiliar nesse processo de adaptação. Exatamente, exatamente. E até isso que você estava falando dessa questão, né, da informalidade, o quanto às vezes o brasileiro, quando se depara, né, com essa parte, assim, com esse choque, toma um susto, e que é difícil. E até acho que um outro ponto, que é a parte, então, da interação. Exatamente. Porque o brasileiro, como você mesmo falou, né? O brasileiro gosta, né, disso, de sentir próximo. Às vezes não conhece, mas ali numa conversa já pega pontos ali de identificação e aquilo já vai fazendo a pessoa se sentir bem com a outra. Gosta de estar perto, gosta de reunir no fim de semana com a família, com os amigos, né? De conversar, às vezes de compartilhar, né, angústias, compartilhar Sim. medos, inseguranças. E muitas culturas não têm isso, né? Não, Talvez vão ter ali dentro da casa, do núcleo familiar ali que moram juntos, mas não de abrir isso para fora, né? Com amigos, parte de relacionamentos de trabalho, o que dificulta, né, a interação. Então acaba que muitos brasileiros eles vão criando o seu próprio grupo nesse país atual, mas ali de brasileiros, né? Porque existe talvez essa dificuldade na interação com os nativos. Sim. Justamente por essa questão, né, de cada um vai ter o seu jeito e muitas vezes uma cultura não consegue lidar com o jeito da outra. Da outra, né? É verdade. Eu vou dar até um exemplo de mim mesma, né? Quando eu morei na França, eu tive muita essa dificuldade, porque, assim, os franceses são muito educados, eles têm um civismo muito, muito, muito grande, assim, mas é uma cultura que eles são muito... Eles não se abrem muito para os de fora, né? Eles são muito entre eles. Então, assim, para convidar, por exemplo, um jantar, se ele acabou de... É diferente do brasileiro, por exemplo. O brasileiro acabou de te conhecer, passa daqui uma semana, já está te convidando para jantar na casa dele, para um churrasco, né? Então, assim, Isso é muito... A cultura do brasileiro é assim, né? Fora do Brasil, falo especificamente da França, por exemplo, não é assim. Eles não têm esse hábito, né, para você ir à casa de um francês, assim, é quase um milagre para ele te convidar. Sim. Então, assim, essa coisa da socialização é muito mais difícil do que com brasileiros. E falando em Portugal, também é a mesma coisa. Os portugueses, eles são um pouquinho mais acessíveis, assim, mais do que os franceses, por exemplo, mas eles são muito família, né? Então, não tem aquela coisa muito, o marido vai jogar bola no final de semana com os amigos, ou vai beber uma cerveja com os amigos. Não, os portugueses, eles até têm, claro que existe isso, mas eles são mais família, eles gostam mais daquele jantar em família, se vai sair fora para jantar, vai em família. Então, assim, a questão dos amigos fica mais naquele entorno do trabalho e nada mais do que isso, entende? Então, assim, isso é difícil para o brasileiro entender isso, que as pessoas, elas realmente vivem as suas vidas e não tem muita essa interação com o imigrante, digamos assim. Na verdade, não tem muita interação, até mesmo entre portugueses, né? Eles não têm muita essa interação. Fica como aquele que eu disse, fica muito no entorno do trabalho e o dia a dia é com a família, entende? Então, eles são muito, assim, muito família mesmo. E olha, né, aí como você falou, fica muito ali... em torno do trabalho e não é com o estrangeiro em si. Dependendo da cultura vai ser, dependendo da cultura tem essa resistência, né? Mas como você está falando aí na questão de Portugal, não é exclusivamente com os imigrantes, mas você vê como é da cultura, né? Da cultura deles, o aconchego, a proximidade é sempre com a família, né? Com quem está próximo. E aí vai realmente, né? Então pensa, uma pessoa que ela está indo, né? E ela é desse jeito oposto, vamos colocar, que gosta de ir na casa dos amigos, que gosta de estar em contato, quando se depara com isso, principalmente se está indo sozinha, né? Se está indo aí sem família, sem ninguém, está indo mesmo, aí vamos pensar com a cara e a coragem, o quanto isso é impactante, né? O quanto isso vai ser ali, talvez, difícil para ela se adaptar. Que daí até a gente vai entrando num outro ponto, que seria a questão da distância. Da família, né? Então, dos amigos. Exato. Você está numa cultura completamente diferente da sua, então você tem adaptação em relação à cultura, em relação a esse novo país, saber
tudo sobre esse lugar, né, no qual você vai começar a morar, mais o fato de estar longe da família, né? Então, o quanto isso muitas vezes vai pesar, né? Vai pesar para a pessoa nessa adaptação. Se é uma pessoa que tem essa proximidade, né, com a família, pessoa que seja mais próxima, como que vai ser para ela isso? Né, essa parte de estar longe. Sim. Será que a família vamos pensar, é a base de segurança dessa pessoa? Ela se sente segura com essa família? Como que vai ser, então, quando ela se deparar, né, com essa parte que ela vai estar, vamos pensar aí, vai ter que recomeçar, né? A família, ela sempre vai ser a família, mas ela vai ter essa distância, Sim. né? E aí ela precisa recomeçar nesse novo lugar, construir laços, construir a raiz, né? Nesse lugar. E se abrir também para o novo, né? Porque às vezes eu lembro, quando eu morei nos Estados Unidos, eu ainda não estava ali dominando muito bem o idioma, não domino até hoje, né? Mas assim, logo quando eu cheguei lá, eu tive muita dificuldade, porque eu me sentia assim muito isolada. Então porque eu vim de um ciclo de amigas que eu tinha no Brasil, e caí num lugar que eu não tinha amiga nenhuma, né? Não tinha o meu ciclo nem familiar e nem de amizade. Então, eu passei ali um período até eu entender, até eu chavear na minha mente, né? Que aquilo eu estava ali por um objetivo, um propósito. Quando eu assimilei isso, que eu estava ali por um objetivo, por um propósito, aí as coisas começaram a melhorar, né? Mas os primeiros dias foi muito impactante, porque eu falava, gente, eu gosto de falar, eu gosto de me socializar, eu gosto de interagir com as pessoas, né? Eu tenho minha família lá no Brasil, eu tenho minhas amigas. Então, essa questão nos primeiros dias foi muito difícil, mas depois que eu consegui chavear, que eu consegui realmente entender que eu estava ali por um propósito, por um objetivo, aí as coisas começaram a fluir melhor. Eu comecei a perceber que eu estava ali realmente para cumprir um propósito e pronto. E aí as coisas fluíram bem melhor. E é interessante porque isso que você falou, né? Lembrar do porquê, do propósito de estar ali. Como eu falei, essa questão da família às vezes vai pesar muito, pesar ao ponto da pessoa questionar, né? Será que eu devo continuar? Será que eu devo voltar? Principalmente ali, às vezes, quando acontece alguma situação familiar, né? Tanto com quem está no Brasil, com a família que ficou, ou até mesmo com essa pessoa que está lá e está passando por alguma questão mesmo, alguma dificuldade, que aí até o nosso próximo ponto, né, para abordar, são questões, às vezes, aí que pode surgir uma questão de doença mesmo, orgânica, né, no físico, ou mesmo questões emocionais e mentais, como a gente começou até o vídeo falando, né, a questão da pandemia, o quanto que isso afetou, né, muitas pessoas, e você estar longe, né, de pessoas conhecidas, de pessoas com quem você confia, que traz essa sensação de segurança, de aconchego, que dá aquele amparo, né? Exato. Então, você está longe, isso também é um fator, né, que pesa quando essa situação pode acontecer, né, com quem está morando fora, né? Então, lidar com essas questões emocionais, muitas vezes, né? Então, questão de ansiedade, às vezes depressão, né? Lutos e os diversos tipos de lutos, né? Por morte, términos de relacionamento. Então, assim, o emocional da pessoa vai influenciar onde quer que ela esteja, né? Isso é fato. E as situações que afetem esse emocional também pode acontecer a qualquer instante. Sim, sim. Quando a pessoa, ela vamos pensar aí, não tem um cuidado, né, com esse lado, muitas vezes vai deixando ali coisas para debaixo do tapete, como a gente mesmo falou, e uma hora isso vem à tona. Explode, e o pior é que reflete no físico, né? Porque quando a gente não trata o emocional como deve ser, a gente vai sempre ignorando, deixando para lá, uma hora o físico grita, porque aí reflete já no físico. Então, realmente, o ideal é mesmo que as pessoas se preparem o máximo possível, assim como se prepara, né, financeiramente, emocionalmente, se prepara, vou tirar um visto, vou atrás da minha cidadania, mas essa questão do preparo emocional, eu bato sempre na tecla, porque eu vejo o quanto é importante, e eu todo esse tempo fora do Brasil, eu já me deparei com várias pessoas que passam por problemas sérios emocionais, por causa da mudança, por causa de ter imigrado, e não conseguiram superar isso até hoje.
Então, assim, por quê? Porque ignoraram esse período, essa fase, né? E tá sempre postergando aquilo ao ponto de chegar um momento que realmente vai acontecer uma doença realmente mais grave, seja, né, no físico. Então, o ideal mesmo é que as pessoas façam essa autoanálise antes de fazer esse passo da mudança. Mas, se a pessoa fizer a mudança e perceber que não fez a lição de casa como deveria ser, seja humilde o suficiente de olhar para dentro de si e falar assim, não, realmente eu preciso agora buscar isso, eu não posso mais esconder embaixo do tapete, né? Ignorar. Então, eu acho que isso é primordial. É justamente isso que você falou, né? É reconhecer e validar aquilo que está sentindo, né? Porque a pessoa ela é a primeira, né, o primeiro ser que tem que buscar o que é melhor para ela, não é o outro, é ela, né? Ela tem que entender que quem cuida de si é ela. Aí ela vai poder buscar alguém ou algo que ajude, né, que auxilie nesse processo. É como você falou, é reconhecer, ter a humildade para falar, eu não estou bem, e que bom que eu estou observando isso, porque aí eu tenho a possibilidade de buscar algo que possa me ajudar, né? E hoje, com a modalidade online, né, como a gente falou, tem muitos recursos, né? Então, a própria psicologia já atende. Acredito que talvez algumas modalidades, né, médicas também já consigam também nessa parte do online. Então, é a pessoa ela querer mesmo o melhor para si e buscar isso. E como você disse, existe hoje essa modalidade do online, que é uma bênção, né? As pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo e ela pode ter um profissional ali no Brasil que pode atender, que pensa, né? Que tem um pensamento, né? Porque a gente brasileiro, a gente tem, mesmo brasileiro com português, às vezes quando você expressa alguma coisa, dependendo da situação, o português não vai entender. Mas por que? Vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, às vezes você está falando algo e às vezes o português pode estar entendendo outra coisa, entende? Então, quando você tem ali um profissional que fala a sua mesma língua, que é do seu país de origem, então, assim, é mais fácil de você se comunicar, de você expor aquilo que você está sentindo. É mais fácil, né? Exato. Em Portugal não posso ter um psicólogo português? Claro que pode, não estou falando isso, né? Mas, assim, para mim, eu acho que fica mais fácil eu conseguir me abrir com alguém que eu acho que é do meu país e entende o contexto da situação, né? E eu acho que fica muito mais fácil. Então, assim, hoje foi realmente uma benção essa questão do online, que a gente tem essa possibilidade de se cuidar e de buscar esse autoconhecimento através de um profissional que está ali disponível online. Isso é muito bom. E para nós é uma oportunidade de poder ajudar, né? Porque, como você mesmo falou, são tantas pessoas, né, brasileiras que estão aí ao redor do mundo e que antes não tinha esse recurso e passava por tudo isso sozinha. Hoje, para nós, é uma oportunidade, né? Poder ajudar, né? Enquanto profissionais, poder ajudar com o nosso trabalho, né? Que esse é o objetivo, poder ajudar os pacientes, onde que ele esteja, né? Independente de ser no Brasil ou não. Então, assim, todo mundo, né, sai ganhando, assim. Monique, olha, foi um prazer. É muito gostoso conversar com você, é muito gostoso, porque eu aprendo cada vez mais, a gente interage aqui. Então, assim, é muito bom e é muito maravilhoso poder compartilhar isso para as pessoas que vão nos assistir, né? Que estão nos assistindo. E para que elas possam, aos poucos, se ainda não percebeu essa necessidade, que aos poucos elas possam mentalizar isso, né? E buscar essa melhora para a vida delas, né? Mas, olha, foi muito bom. Muito obrigada. Deixa aí as suas redes sociais, por favor, o seu Instagram. Sim. O meu Instagram é @MoniquePsicóloga. O Instagram e o Facebook, @MoniquePsicóloga. E é como você falou, né? A gente está levando a informação para a pessoa a fazer a própria análise, né? Do momento ali em que ela está, se ela está precisando, né? Tocar aí no coração de cada pessoa mesmo. Eu agradeço novamente, como eu falei lá no início, né? Por esse convite e por participar aqui mais uma vez do canal. Eu que agradeço imensamente, é um prazer enorme e a gente vai ter outras. Aguardem. E aí, você que ainda não é inscrito no canal e está perdendo esse monte de informação, se inscreve aí agora. O link está aqui abaixo. Também nos segue lá no Instagram, que tem dicas diárias com informações atualizadas, que é @voandopp. Te espero logo mais lá no Instagram. Tchau, tchau, até breve. Até mais. Tchau.